A gente parou ontem no Rei Amudalef, nos 2 pontos. Tanurabanan. Tanurabanan. Keitzad me'abrim et ha'arim. Como é que a gente vai... A gente falou desse me'aber, de linguagem de engravidar. Como é que a gente vai aumentar a cidade? Arukah k'mot shei. Uma grande, se ela é larga, do jeito que ela está, e a gente não muda ela. Falar alguma... Desculpa. Agulá ou assim lazaviot merubaot. Agora que for agulá, que for redonda, a gente faz para ela um quadrado para ela ganhar as pontas. Esse é o primeira desenho lá do Urash. Ela mostra o desenho dele lá, ela mostra tecnologia. Merubat enosim lazaviot. Agora, se ela já era quadrada, a gente não faz para ela ficar do jeito que ela está, e o Tchum é a medida a partir dos seus limites mesmo. Então, se ela era larga de um lado e era estreita do outro, Roino tá aquilo e chave, a gente vê ela como se fosse todos iguais, segundo o desenho do Urash. Tá vendo? Uma cidade, que ela é de um lado, ela é exatamente. Ela é mais larga, a outra é mais estreita, a gente faz um... Outro faz igual. Tanto faz, na verdade. Hayabait echad yotze kemin pagum. Ou shnei batim pagumim. Se tinha uma casa saindo como uma torre, ou 2 casas saindo como uma torre, Roí notar que ilu chut mitua chaleeno modelo mimeno lela na panamá. A gente vê como se tivesse um fio, quer dizer, uma linha passando nessa última casa, e a gente, a partir dessa última casa da cidade, a gente conta os 2 modos do Tchum da cidade. Aí tá, se ela era como um arco, ou que ela era como um resh, como um L. Roí notar que ilu imlea batim, a gente vê essa parte vazia, como se tivesse cheio de casas de Hatzerot e pátios, no modelo mimeno lela alpaimamá. E a gente preenche esse vazio do L ou esse vazio do arco, e a gente vê dali uma linha, dali para em diante a gente faz o Tchum de 2 amor. A Marmar falou para Gumará, se ela é larga, a gente vê do jeito que ela é, fala Gumará, precisa, é lógico, para que você falar isso? Lotzricha, não é verdade, não é tão precisa você falar, porque Derecha, que na mal tem uma leitan lá, putiaruca, camacho falando que não. A gente poderia falar o quê? Se ela é uma cidade que ela é muito larga, como um retângulo, ela é muito larga de um lado e na outra ela é muito comprida, mas ela é muito fina, alguma coisa assim. A gente poderia falar o quê? Vamos botar ela quadrada, já que tudo a gente está falando sobre quadrado, numa que é uma circular, a gente fala para botar quadrado, tudo quadrado, fala do jeito que ela é. Merubat, enotzinaz aviot, pshita. Lógico, quadrado a gente não faz pontas para ela. Lógico, pshita. Lotzricha, precisa falar por quê? De marbá, velo marbá, beribu, olam. Essa aqui é quadrada, mas os limites dela, ela não estão junto com o quadrado do mundo. O que quer dizer isso? Que as pontas delas, elas estão, a norte, sul, leste, oeste são as pontas. Então você poderia pensar o que? Mal detém maneira vale, beribu, olam, mais falando que não. Você poderia pensar que vamos ajeitar elas e fazer um quadrado das pontas para elas ficarem como nos sentidos de norte para oeste, do mesmo jeito que está aqui a Larsona, aqui a figura do Urash. Então, agora fala que isso também não se faz. Se você tinha uma casa saindo, ou 2 casas saindo como um pouco da cidade, aí a gente falou que a gente faz uma linha imaginária depois da última casa e daí ele conta 2 amor. Fala Gumará, Ashta Bait Echad Amar, você já falou que pode fazer isso porque tem uma casa saindo. Para que você precisa falar que pode fazer isso? Tem 2 casas saindo, é lógico. Fala Gumará, não é tão lógico. Você precisa falar por quê? Mistério Chot, se for de 2, nas 2 direções, nas 2 pontas da cidade, não é no mesmo lado da cidade, 2 lados da cidade. Mal você poderia pensar, Meruach, cada menino Mistério Chot Lamrina, nunca mais falando, que se você poderia pensar que a gente fala, se saiu de um lado, a gente fala, saiu de 2 lados da cidade as casas, aí não fala Gumará, fala assim.
Pode sair dos dois lados, de todos os lados, vai para a última casa e acabou. הייתה עשויה כמין קשת או כמין גהם, רואים אותה כאילו היא מלאה בתים וחצרות, ומודד ממנו לאן ela פעממה. Se ela era como um arco ou como um L, então a gente vê como se ela estivesse toda totalmente preenchida, nesses dois casos aqui, da figura do Rashi, Keshet e Kemin Gem. A gente vê como se essa parte que está vazia estivesse preenchida, e de lá a gente começa a contar os 2.000 amot. Amaravuna ira ashia que Keshet imesh bashneira shea chot merbat alafim amam modedin la minayete. Imlav modedin la minakeshet. Então vem Ravuna e coloca a primeira condição. Uma cidade que é como um arco. E aí seria esse desenho aqui. Cidade que era como um arco. Você tem um máximo de distância entre uma ponta desse arco e outra ponta desse arco, para você poder falar que essa parte vazia aqui está preenchida. E quanto ele falou? 4.000 amot. Por que 4.000 amot? Tem uma lógica nisso. É como se fosse dois rumos de cada lado. Você tem daqui 2.000 amot, daqui 2.000 amot. Então se eles se encostam, se alguma interseção, a gente falou sobre a parte de rumo que se engole. Que é? Ele falou até 4. Por que até 4? Porque ele tem que ter alguma interseção. Se ele tiver alguma interseção, então a gente já fala que os trumim eles se engolem e a lógica de Ravuna. Maravuna. Irachá que quer que mexba ben shnei dirashia pachot me'arbat alafim amam modedin la minayet. Se não, se tem mais de 4.000 amot para frente, 4.000 amot em diante, aí você já começa a contar o trum deles do cada lado do arco mesmo, e não ganha essa parte vazia. O Mia Maravuna arco, quem falou que Ravuna falou assim, Mia Maravuna falou Ravuna, mata eles, se você tem um caso de uma cidade, como tem aqui o desenho do Rashi, dois lados da cidade preenchidas e um lado completamente e no meio quebrada. Você tem uma cidade que foi quebrada, que ela foi quebrada no meio dela, de uma ponta até a outra. Então o máximo que você pode ter de distância da cidade para ela ainda ser considerado uma cidade só é 141 amot e 1/3. E de onde vem essa conta? A gente sabe que cada karpaf que a gente falou antes, mais para trás, ele tem no máximo 70 amot e 2/3. Cada cidade ele pode ter um karpaf, vamos dizer assim. De onde a gente vê isso? Quando a gente viu na Mishnah, que se você tem uma casa lá do cemitério, você tem um negócio da ponte, a uma distância de quê? 70 amot e 2/3. E 1/3. 2/3, desculpa. E se você tem uma ruína da cidade, a gente vai ver também hoje quais são as condições dessa ruína, mas essa ruína que você tem, qual a distância? 70 amot e 2/3. Porque isso aqui é considerado o karpaf da cidade. Ainda é uma extensão, um campo da cidade. Então, se você tem uma cidade que no meio passou um rolo com pressão na cidade, acabou com a cidade no meio. Qual é a distância? A distância é de um karpaf para cada lado. 70 amot e 2/3 para cada lado, 141 amot e 1/3. Então, por que no nosso caso ele fala 4.000 amot? Menos de 4.000 amot. E no caso das duas cidades ele fala 141 e 1/3. Marabarula lokashas, que não está nada caché. Olha, tem muita diferença. Nessa cidade que está num arco só tem abertura de um lado. Na cidade que quebrou tudo de um lado até o outro, você está aberta dos dois lados. Então é muita diferença. O Maikamash manda no Din Karpaf Lezov, Karpaf Lezov. E o que a gente vai aprender? A gente aprende que a gente dá um Karpaf para cada lado. Hamra Ravuna Chada Zimna Detna. Isso já falou Ravuna outra vez, como a gente viu na Mishnah. No Din Karpaf Leil de Reb Meir. Na Mishnah a gente já viu que Reb Meir falou que a gente pode dar que a gente dá um Karpaf, quer dizer 70 amot e 2/3 para a cidade. Chamim Amrim lo amru Karpaf ela ben Shneiro e Oerot. Chamim falam que só deram esse Karpaf quando tem duas cidades, para você juntar as duas cidades, como nesse caso a cidade quebrou no meio. Veitmar Ravuna fala Karpaf Lezov e Karpaf Lezov. Ravuna fala, desculpa, Chamim falam que dá um karpaf entre duas cidades, não é um karpaf para cada uma,
Um carpaf em 2 cidades. E Ravuna vem e fala, dá um carpaf para cada uma. Rechia Barava Mar, em não tem carpaf para cada chinês. Rechia Barava, ele fala, não, a gente dá um carpaf só para as duas. Então, para que a gente precisa falar isso no nosso caso, que Ravuna fala quando a cidade quebra no meio, você pode ter 2 carpaf. A gente já viu que Ravuna já fala isso, tem 2 cidades para ter 2 carpaf. Não tzricha. Deixa, menina, se você aprender só que na cidade quebra no meio pode ter 2 carpaf, Mishum de Havalei Tzadeter Meikara, vai lá também, melhor. Você não poderia aprender para aquela que sempre foram 2 cidades. Por quê? Porque nessa você poderia falar que tem um lado para poder permitir, porque ela, a princípio, ela era uma cidade só. Talvez a Ravuna só falou isso aqui, lá ele não falaria. Veja, menina, se você falasse, se ele falasse essa regra só lá, no caso são 2 cidades separadas, Mishum de Rikatas Mistayu. Avalacha, Delot Rikatas Mistayu, Eimaló. Porque lá eles precisam desse proveito em volta dessa cidade. Eles não precisam tanto assim. Então lá que cada cidade precisa dessa margem entre a cidade. Talvez lá ele concorda que pode nos juntar uma com a outra, aqui não. Então por isso que eu tenho que falar nos 2 casos. Depois você pode ter entre o arco e o começo da contagem. Quer dizer, você tem aqui o arco. Não é a corda a gente já viu menos de 4.000 motos. Estou falando essa parte aqui. Onde acaba a casa, até onde você está. Até a corda imaginária. Exatamente. Rabba Baravuna Amar Alpai Mama. Rabba Baravuna ele fala 2.000 motos. Rabba Berei de Rabba Baravuna Amar. O Rabba, filho de Rabba Baravuna, a filho é mesmo mais de 2.000 motos. Amarabai falou Abai, Kavatei de Rabba Berei de Rabba Baravuna Mistabra. É melhor isso que falou Rabba, filho de Rabba Berei de Baravuna, porque porque se você falar que ele não pode andar ali naquele meio, o que ele vai fazer? Ele vai andar na cidade. E vai dar o quê? Ele vai andar até mais coisa. Aonde ele quer chegar, ele pode chegar. Se ele andar pela cidade, pelo arco. Então falar bem, então parece que é bom isso que ele falou, mesmo se for 2.000. Porque se o arco ele for muito fechado, daqui até aqui pode ter bem mais de 2.000, né? Se o arco ele for assim, não for tão aberto assim. Aí eu chamo Gududiota, Guota Suratachim, a gente viu que se ela tinha uma ruína que tinha paredes maiores que 10 fachim, então se tivesse a 70 motos e 2/3 da cidade, você arrastava a linha para começar a contagem do Tchum para essa ruína. Mas Gududiota, a maravilha, o que é Gududiota? Quais são as condições da Gududiota? A maravilha da Shalosh Mechissot Shanalem Kikra. São 3 Mechissot no mínimo que não tem, é considerado Gududiota. E Baileus tem Mechissot Vecha entre Karamal. Pergunta a Gumará, e se forem 2 Mechissot com telhado, qual o dino? Tashma fala Gumará, essas são, fala Braita, isso são o que engravida a cidade. Quer dizer, isso é o que a gente pode, se ela está a uma distância de no máximo 70 motos e 2/3, a gente pode arrastar a linha da cidade. Nefesh Barbamot, Arbamot. A gente viu aqueles lugares que se colocavam no cemitério para ficar lá Não, pode ser até para ficar lá o vigia, mesmo que o vigia não mora lá. Mas se é feito para alguém conseguir morar lá, ou mesmo que não tenha ninguém que mora lá, tem 4x4 a moto, e essa casinha já é considerada. Vê a Gesher, vê a Kever, e na ponte, aquela casinha da ponte, vê a Kever e no Beit Kvarot também no cemitério. Sheish Ben Beiterá, primeiro Nefesh é aquele, como é que é o nome mesmo? Bota mausoléu. Gesher e a Kever agora que é o caso. Gesher é a casinha lá do cara do imposto lá da ponte. A Kever também é a casinha do cara que fica no Beit Kvarot. Sheish Ben Beiterá, que tem lá um lugar para alguém morar, para poder o guarda lá morar. O Beit HaKnesset Sheish Ben Beiterá LeChazan, o Beit HaKnesset que tem um lugar, um quarto para o Shamash Turli, o Beit Avodat Kavim Sheish Ben Beiterá LeKurmarim, e mesmo as casas de Avodat Zará, as casas de idolatria que moravam lá os idólatras, o chefe lá da idolatria, também serve, porque para Tchum a gente não está falando aqui sobre religião ou não, está falando se tem moradia ou não.
Uravot é o lugar do estábulo, dos cavalos. Otsarot são os depósitos que guardavam vinhos e óleos, azeites, sebastadot, que estão nos campos, mesmo que eles estão um pouco para fora da cidade, se está numa distância de até 70 amot, 2/3, você ainda aumenta o volume da cidade. Veja bem, Beitirá. Isso tudo se dá para você, se tem um tamanho para a pessoa morar, ou se tem um lugar que ficava lá um guarda. A Burganit Betochá tinha lá uns postos que eles faziam no meio dos campos para as pessoas cuidarem dos campos. A Bait Shebayam, e a casa que era no mar, Areielo Mitabrimimá, essas se juntam com eles. E qual é essa Bait Shebayam que está falando aqui? São a Bait que está em ilhas. Se a ilha está numa distância máxima de 70 modos 2/3 da cidade, a gente aumenta também até a ilha, o rumo da cidade, se naquela ilha tem alguma casa. Velo Shem da Mitabrinimá. Essas são as que não se juntam, não engravidam a cidade, não aumentam a velocidade. Nefesh Shnifretzah Misteriochot Elach Ve'elach. Uma casa que está sobre o Kever lá, aquele mausoléu, que foi quebrado duas paredes. O que sobrou lá? A princípio, o que parece que sobrou lá? Telhado e 2 paredes. O que a gente tinha falado sobre o telhado? Qual era a pergunta antes? O telhado e 2 paredes. Então daqui ele vai tentar provar que telhado e 2 paredes não pode ser considerados para aumentar a cidade. Vamos ver depois para frente. E a ponte e o cemitério que não tem um lugar para a guarda morar. O sinagoga que não tem lugar para chamar de dormir. O Beit HaBetachim she'eino beit uma coisa com a casa da Betará. Be'oravot, be'otzarosh, be'otzarot she'eino beit também os estábulos, os depósitos que não tem lugar para a pessoa morar. O bor, o poço, siach é um tipo de um túnel. O meará é a caverna. Begader é um lugar cercado. Veshovach é um ninho. Shebetochá que estão dentro desses campos. Quer dizer, nada disso que se não tem lugar para a pessoa morar, não aumenta. E a casa que está no barco, já que o barco também não está fixo, também não aumenta a cidade. Essas não engravidam, não aumenta a cidade. Fala Gamara, Katanimiat Nefesh, mas Lavdika Tikra. Está falando da casa lá do mausoléu que foi quebrado 2 paredes, parece que sobrou o quê? 2 paredes e um telhado. Então a mesma pergunta que a gente viu antes. Ló, fala Gamara, nesse caso do mausoléu aqui, Deleika Tikra, talvez é o caso que também não ficou o telhado e você não pode provar que é o caso de 2 paredes e um telhado que não se engravida, não se expande o trum. Bait Shebayam Lemai Chaz. E a casa que fica na ilha, para que serve? Para que serve aquela casa? Se tem uma casa numa ilha pequenininha, Amaravá vai Shasul Lefanot Bo que ele me ensinar. Só uma casa que as pessoas que andavam de barco, às vezes paravam nessa ilha, deixavam algumas coisas lá, guardavam alguma coisa lá, então a casa tinha alguma utilidade para as pessoas, por isso que sim, aumentava o limite da cidade. O Meará, você está falando que a caverna ela não aumenta a cidade? A gente viu numa braita que Rabi Chia falou que a caverna sim aumenta a cidade. Desculpa. Amarabai Keshesh Binyan Alpia. Isso aqui é só quando tem uma casa na porta na boca da caverna. Quer dizer, quando tem uma casa perto da caverna, ali do lado. Por que a gente não fala então que o que aumenta a cidade é o quê? É a casa, não é a caverna. Não, porque essa casa não tem ele não tem tamanho suficiente de casa. E ele usa a caverna também. Então, que completa a casa é a caverna. Então, é a caverna que acaba aumentando a cidade naquele caso. A Maravuna falou, as pessoas que moram em cabanas, que não moram em casas fixas, a gente não mede para eles 2.000 amot do conjunto, vamos dizer assim, da cabana. Os conjuntos da cabana não são considerados uma cidade. Cada um tem 2.000 amot da sua porta da sua cabana. Mati Rav Chiza perguntou a Rav Chiza como assim? Sobre Am Yisrael quando foi para o deserto, a gente acampava em casa, não era casa fixa, era cabanas.
Verraveit lata para se e ele viu uma medida que ele falou que eles acamparam no Yarden, do Beit Eshimot, até Avel Shittim. Ele foi ver quanto é isso, são 3 parsaot. Cada parsá são 8.000 amá. Então são 24.000 amot, vamos dizer assim. É muito mais do que 2.000 amot da sua cabana. Porque se a pessoa precisa, por quê? Vetânia fala Braita que Shen Nifnin, quando eles iam se limpar, quando eles iam fazer necessidade, como é que eles faziam? Eles não faziam isso na cabana. Iam para fora da Neacavod para poder se limpar. Que quando eu agora que eu li uma pergunta. Só que a imagem a gente viu que o man que lechem abirim, porque lechem abirim, tem uma das opiniões que fala que lechem é um pão que é varim, que os órgãos comiam todos, que a pessoa não foi ao banheiro. Não, mas tem uma que diz que não fazer necessidade dentro do acampamento. Não, mas se eles não iam no banheiro, para que isso? Vou dar para Rabino isso aqui, não é tragar a resposta. Talvez não são todas as opiniões que concordam com eles no banheiro. Tem a opinião que fala que sim, a opinião que fala que não. A opinião que fala que sim, fala que eles também não se limpavam no banheiro. Se eles não se limpavam no acampamento, eles saíam do acampamento quando era acampamento bem mais do que o 2.000 amot. Então como é que você fala que no caso das cabanas você conta da casa até a porta deles? Então, malerava de Glei Midbar Kamarta, que manda que viu a Piachim Echad e Piachim Sal, que manda que viu o Damei. Você está falando sobre a Amistra no deserto? Lá já que está escrito que era Piachem Echad e Piachem Sal, de acordo com a luz que a gente acampava, de acordo com a luz que a gente saía, lá era considerado um lugar fixo. Marav Hinena, Marav Kana, Maravash, Mesham, Shalosh Chaserot Shel Shnei Batim, Ukveu. Falou Rav Hinena, Marav Kana, falou Ravash, se nesse lugar que tem lá o lugar que eles moram em cabanas, se ele tem 3 pátios com duas casas, cada um, então já é considerado um lugar fixo. Mesmo que todo o resto é a cabana. Maravilha, maravilha, os feitos servindo as pessoas que sentam nas cabanas, as pessoas que, os nômades lá dos desertos, a vida deles não é vida, que eles não conseguem parar em lugar nenhum. O Neshem e Venem e Neshem, as mulheres e os filhos deles também não são deles, porque são de casa, não sabem o que acontece lá dentro. Taia na minha uma braita que também fala assim, Eliezer Esbiria Omer, o homem de Brilha, ele fala, e os feitos definem que as pessoas que sentam nas cabanas e como as pessoas que sentam no túmulos, porque tudo eles têm problema, choveu tem problema, frio tem problema, calor tem problema. Sobre os filhos dela ele fala, Aruru Shochev Mkol Beima. Maldiçosos são eles que sentam em todos porque lá parece que é meio ninguém de ninguém. Mas qual o motivo disso? O Lamaro ela falou, porque eles não têm onde tomar banho. Então cada vez que eles tinham que ir tomar banho, que eles tinham que ir buscar água, um dia viajando, não sei o que, e todo mundo lá fica sozinho, aí ninguém de ninguém. Não, o Rabeu fala que é diferente. É porque quando as mulheres iam tomar banho, elas iam tomar banho, não iam sozinhas porque tinham que andar muito, então chamavam outras mulheres para tomar banho também. As pessoas das outras cidades começavam a ouvir isso e tal, isso aqui, e começavam a ter bagunça lá. Mas Benaio, qual a diferença deles? Diz que a Benaio tem diferença Nehara de Samechleveit. Vocês moravam perto do rio. Aquela opinião que fala que os homens iam buscar água, morar perto do rio já não tem problema. A opinião que as mulheres iam tomar banho, o rio não é bom para tomar banho, então não tem problema. A maravilha da Shen Bayara, que toda cidade que não tem verdura, entra na Câmara Charadura, não é bom para o morar, porque a verdura é uma comida boa e barata. É bom para não precisar gastar muito dinheiro com comida. Agora, no caso que não tem verdura lá, então ele vai ter que gastar mais dinheiro, vai ter que trabalhar mais, estudar menos, estourar. Lembra da Olha, aqui está falando que a verdura é boa? Tem a Braita que fala Zevel, 3 coisas aumentam o que a pessoa joga fora depois de comer. Quer dizer, 3 coisas vão embora e também fazem a pessoa ficar mais curvada, acabam com a postura da pessoa. E pegam 500 avos da visão da pessoa. Essas são as 3 coisas. Pat que barra um pão que não é feito de uma farinha muito bem peneirada, junto com aquelas farinha quando é feita junto com parte grossa dela. Pechechar Kadash, a nova bebida lá, que era tipo uma cerveja dela que era feita com tâmara.
Veara aqui a verdura. Agora a caixa. Rabetume vekarte, rabecharerek. Isso que está falando que é bom é quando tem alho e um tipo de cebola, que são boas para a pessoa. Agora o resto das verduras, que detalhe, as outras verduras não fazem bem. Que detalhe, como fala, e aqui fala no notes, as outras verduras cruas. Cozida já faz bem. Que detalhe, como fala na Braita, shum yarak kereshim chatz yarak. Que o alho, ele é como meio tipo, um tipo de cebola. Que fazem bem. Mas tem outra Braita que fala o quê? Que a rabanete é um elixir da vida, então parece que é bom. Veatai, fala que rabanete é uma coisa que faz mal. Não locacha, quando é mal. Um está falando que faz bem quando é o rabanete, outro está falando quando são as folhas do rabanete que faz mal. E ele fala outra coisa que fala, isso que rabanete faz bem é quando está calor, porque ele esfria a pessoa, e quando está frio, ele faz mal porque ele esfria a pessoa. A maravilha por maravilha, toda cidade que é feita de subidas e descidas, as pessoas e os animais que tem nela, eles vivem metade da vida deles. Metim, sabe que eles morrem metade da vida? Ela é, mas que não é que eles morrem na metade da vida, eles envelhecem na metade do tempo que eles tinham que envelhecer. A maravuna beré de Rabeshua, Hane molhata de Beibiri e de Narash. Eu morava com as pessoas que moravam na cidade de Biri Narash, Azkanun. Ele morou lá e isso fez ele envelhecer bem mais cedo, porque tinha muito subida e descida.